Escrita a qualquer modo, rapidamente, né? Retemperaturalizar uma grandeza temperatural, né? Interatingível, né? Tem-se essa questão, né? Entre nada e tudo, é quem é a ponte, né? O que vira apontar conversão em teorema entre auscultar e ver, né? O que vira entre a capacitância interna e a relação tegumentar vira oportunismo das necessidades básicas depois do leite derramado, a quem justifique transmutalidade como um fator sideral mais abrangente ou querem agregar algum sentido paralelável, qualquer coisa assim, né? Quando você apontar, né, algumas questões entre abdução ou condições em que momento datar variável, grandeza proximal, deslocatória perante, né, condições entre grandezas datadas sideralizantes, como a quem compactuar, né, entre anátomo reelementar, deselementar, mesodivinizar, qualquer coisa entre ressurreição e sori como uma grandeza eu apresentada entre origem e inserção, ou dizer que em que momento quem aponta dizer que materialmente vem independente ou se nasce numa pulsão, numa despulsão, numa fissão, numa explosão, a quem justificar contato, atrito, indução, qualquer coisa assim, entre dizer que, né, uma finalização sideralizante a quem justifique teleportagem, né, que é uma truncagem no que apontar o Espírito Santo estático, em eternidade limiar, a quem justificar infinitivo e imortalidade, anátomo metamorfosível perante as elementaridades, a quem justifique né, desuniformidade elementar, disse, né, como que vira usufruir e arbitriar, né, que arbitriar entra como uma qualquer dinâmica entre, tem vento, mas aí está deslocando, que é a gravidade, que é a queda livre, que é o vácuo, né, o que é o espaço, a temporalidade espacial não necessariamente, quando entre, né, assim, ressurreição sobre uma pauta de dizer o que é perceber-se perante uma grandeza propriedade, multipropriedade complexa, você olha ou você busca, ou ainda que perceba um campo reativo, fica explícito que, no mínimo, pelo do chão não passa a uma condição pisante, ainda que você enxergue, né, condições sideralizadas ou, né, astros, né, condições distais entre a grandeza proximal quando você inspira, vê fluência material perante arrastos, né, ventilatórios ou qualquer coisa que a poeira ou qualquer coisa te permita ganhar aceleração perceptiva perante subatomizáveis em aberto, encadeado, né, a quem justifique esta minuciosidade sistêmica, né, de perceber o que é uma deslocatória, uma atividade instintiva, voluntária ou convidativa, né, o que é a grandeza extracorpórea quando o humano entre um chip anatomizável, né, o que vira datar expectativa, anatomicidade expectativa, como expectativa anatomicizável, entre o que apontaram num dado momento, o que vira ponto aeróbio, anaeróbio, minuciosidade autotrofível, desautotrofível, sobre um correntismo teleportável, assim, no que é dizer datar, né, sobre racionalidade, né, que vira dessubstanciativa, né? O que vira praxeologizar a parcialidade entre o corpo e as relações, né? A quem justifica o interno do outro, como o subatômico, grandeza, que é a radicalidade, que num dado momento vira o que é uma truncagem, teletransporte natural, ou o que vira verbo gerundificação corrente, a quem atribui sentido comparado perante a relatividade extracorpórea,
que constantemente impõe percepção, em que momento datar velocidade voluntária, capacidade proacelerativa perante as condições internas, né, que formatam caracterologizações literalmente sentidas, ainda que aqui em sentido, velocidade de luz, desvelocidade de luz, espaço vazio, espaço vago, espaço atemporal, essas questões que num dado momento a quem vira justificar verbo gerundicidade corrente, constantemente correntista, quem justificar multitemporalidade espacial, né, o que é a mesoexplosividade, né, anticatabólica entre o catabolismo desmorto, né? O que é a massa morta, a massa não morta, quem atribui valor de peso e massa como capacidade gravitacional e não necessariamente que momento grandeza sideralizantes, você atribui truncagem isocinética mesoexplosiva que espontaneiza percepção energivel a quem anátomo espiritualizar dicotomia, como a dicotomia anátomo elementar multipropriedade é aqui, né? Fato, praxeologia, parcialidade prática, teorizável, qualquer coisa assim, né? O que vem entre, né, desmatematizar, pró-matematizar, ato abstratual estático, a quem justifique capacidade voluntária, né? Quimiocisante, né? Qualquer coisa quem justifique a física como uma grandeza literalmente complexa ou literalmente protecionizada, quem atribuir causa e efeito de química não pensada, lixotecável, né? Saturatória, mesocivilizatória, né? Perante o que vira atfatificação histórica, quem experimentabilidade geográfica, justificar valor habilidoso, foi, não percebeu, está e não percebeu, não foi, vírgula, referência relevante, que é a leitura temporal, que justifica um momento osmótico pós, né? Profissão, né? Que é o paradoxo, o paradigma da profissão, né? Limiar fusorificatória, desfusorificatória, que a quem justifique trabalho necessário, trabalho interdesobservável, automatizado, a quem atribui fracasso repetitivo, né? Como mal perpetuar o primeiro filho, ou ao golpe de vamos ver se é também, ou na moda que merda, né? Entre o fracasso apontado, entre a quem justificar caracteriologização pró-filiativa, que tratam transcendência como uma do chão não passa, entre vértigo e horizontalidades, é quem padroniza o erro racional de a quem bem responder camufladamente, modelo padrão entre uma cabeça, dois braços, duas pernas, né? Tronco, apêndice, cabeça, quem ânus dicotomizável, perante as relações que formatam atrito não pejorativizado, indução não percebida, contato tocante, né, o que vira, né, modelo de constante cosmológica afim, né, perante o desprincípio, o errante, a quem atribuir crucificação, em reversa ressurreicissorível unilateral, perante a verbo autoconjugativa, autoconjugação simultânea, que a quem unilateraliza, né? Destri, né? Monoteistalidade aparente, ou a quem justificar permissão dicotomizável em tempo, né? Que vem a ser a protocolaridade literalmente infinitiva, né? A gente vê algumas coisas em questão do paradoxo do alongamento, né?
a quem atritológico justificar alongamento e a burrice perante o que vira repetir sempre a mesma coisa, mas sempre a mesma coisa, e nem isso você faz, eu que tenho que fazer em você, eu nem alongo. Né? Num dado momento você percebeu uma organização, o que é apontado passivo entre você mesmo, né? Sujeito e objeto corporal, quando, né, numa lógica, olha de cima para baixo, de baixo para cima, relações que você sente tensão ou não sente, mas percebe de onde vem, sua conexão com o chão, frente e trás, anterior, posterior, que momento o corpo permite. É um fracasso do capeta, mas que o capeta não tem que virar escape, né? Que é apontar capeta ou, né, desapontar a sobrepotência onipotencial de Deus, né, ou mesmo onipresentificadora, que é quem justificar onisciência como onipotência em escala de grau inferior, né, porque entre frequencialidade direta como indireta, quem atribuir presente dicotomizável sobre você escalarizar, você colocar infinitivo racional aqui em eternidade constante, que correntifica datar heterotrofia variável a quem justificar heterossexualidade não praticante e praticante, que vira, né, o fator Espírito Santo, e estático a quem justificar a Santíssima Trindade e causa e efeito dinâmico, assim, né, sobre a quem apontar a alternatividade não pejorativizada como contínuo consecutivizado, a quem compreender temporalidade como a temporalidade frequencial, a quem justificar parcialidade, não necessariamente desintegral, que é o polido, não despraxiologizado, não despraticizado, não teórico, que vira transferir indiretamente, atribuir simbologia escrita, né, que represente de fato a quem o sentido não alienado como alienado, a conveniência foi usado, mas nesse momento você usou, você deu, né, você deu, foi comido, tem que ser essa, né, o que é trepar, a habilidade de trepar, né, tal de plenitude sutra, a quem justifique infra, supra, né, entre o que virou, né, princípio de paz em plenitude não trabalhável, econômico, iluminado, entre máxima saturatória, quem justifique morte e vida, assim fica, né, impulsionado. Então, o que vira o teletransporte? O verbo gerundicidade quando para, quando engenhoqueiros espaciais, a quem justificar deixados perdidos, arcabouçados, genetificados entre instrumentalidade tocante, não necessariamente dizer que interferimos ou somos produto de corrosão, né? Que é o poli, direto e indiretamente, a quem atribuir estado maciço perante mineralizações que fazem parte da temporalidade, inclusive estacionária, que se apresentam literalmente independentes e geralmente se apresentam propriedades vivas e literalmente autonomistas, que mesmo entre truncagem, entre coisificação apontada a causa e efeito limiar criacionista, vago, dado momento subatômico a quem, macroatômico a quem justificar, panorama laico, panorama misto, né, heterotrofia entre o que são esses estágios pré, pró, interespaciais, que a quem atribui o fracasso da temporalidade em destemporalidade, fazer temporalidade, ciência, mas não é o ateu, a quem justifica o ateu do não religioso, a quem intelectual, o jogo fracassado, né, de artigo indefinido, quando a caracterologização das proporções e o que virou datar como pró-fracasso genético, né, tira do cu daquele, põe no cu daquele, entre hormônios, entre medicações, apontar alucinógenos, conveniências persistentes entre autorraciação para sobreposição racista etiquetada a golpear alucinógenos, quando a quem química de desnaturalização unilateral de fármacos subsistenciar causa e efeito de desmilagre medicinatório pró-desnaturativo, a quem justifica o fracasso da genética entre causa e efeito de vertico-horizontalidades angulares, né? Quando esta reversa hipertrofível e não necessariamente a quem perceber volume sustentável. Se aquele tempo tivesse musculação, mas tinha trabalho, aparentemente menos estético, um interesse menos estético, mais instintivo, gozava mais,
eram independentes, o espaço era maior, as fazendas, cagava ali, virou um vulcão, cagava ali, né? Em que momento as regras dizer que a contração e a retração que traz infinitivos, né? Que existem distâncias literalmente infinitivas a quem o que ganharam direito oportunista de reducionismo de imagem dentro de uma tela qualquer, né? Que vale categorizar que o viado Leonardo da Vinci é muito bem aceito entre passou a mais trabalhar, nunca deixou de trabalhar, em que momento precisou comer um defunto vivo ou uma bicha porca vendida, quando colocasse lançado no interstício de abismo, a quem justificar a necessidade de planificação percebida, em que momento terra oca, mas nessa vida, ou a quem justifique isso, aquilo, sobre o platô do nascer subsistencial, o a pé, o pelado e o propelado perante osmose planificada, a quem atribui necessidade rotacional, ou de fato habilidade, subiu, viu de cima, né? Viu a montagem, a luz da montagem, percebeu-se montagens, a quem justificar transcendência e energismo, revelação, contato, testemunho e minuciosidade perante o que categorizamos hoje como celular, não necessariamente tegumentável. O que é digital, o que é o analógico? Freud explica. Analógico, analgésico. Gozado que, opa, né? Dança kuduro, opa, depende do tom, mas é o mesmo cu, não é o mesmo cu e não tira o cu para fazer, né? O que vira entre causa e doença, quem fica arrastado, é conveniente apontar que ele é o arrastado, não necessariamente. Que leva para a cama, coitadinho, não percebe a conveniência, quando há quem justificar que, né, sejam iguais, desde que a grandeza maior e não mexe nas condições internas. Desde que não discutam política nem religião, desde que nas quatro paredes, ou a quem justifique o estupro ou ser estuprados pelas propriedades fundamentais, que num dado momento, a quem justifique elementaridade variável, né? São sofisticadamente menores que a condição fóssil, anátomo sinapticizante, a dicotomizável, né? Que virou a causa e efeito do cu universal sempre tem a compreensão direta de que pensar é mais difícil. Então é muito instintivo perceber que o pensar ou algumas situações que requer um regime de regras literalmente sustentável e obediente, que convida praxeologia limiar, se prestar obediente perante o trato teórico ou oral sustentável, que não catabolize ou que, né, sobrecatabolize, anabolize, né, que capitalize a verdade intelectual enxergativa, ao limite da materialidade, que num dado momento, entre radiativas, não pejorativizadas, assim se convida, né, ao que vira morte e vida, né, correntificar a espiritualidade corrente como reversa, ressurreição sensorível, entre racionalidade abduzível, feita, linearidade infinitiva, linearidade teleportável, teletransportável. Quem vira cobaia de quem, né? Ao fracasso, opa, em pacote, dizer que numa condição serial, que entenda a repetição e até que ponto a singularidade te respalda em radicalidade corrente. Que momento, né? Ah, mas o corpo acostuma, sim, mas o que é a singularidade assimétrica entre a repetição racionalizada que se faça aparentemente respeitável? Eu e você, mas para que seja eu e você rebusca a sua estática e eu faço a minha dinâmica e não necessariamente, né? Tem-se essa conjuntura do que vira não saturar e arbítrio usufruir, condição não mortiferante, até onde polida não acidental, invasiva e que vira, né? É conveniente deixar que o outro se estupre, aquele carregar a parte boa sobre, né, a obedecer. É conveniente com o bunda, mas fala logo que o carnaval está chegando, conveniente se vender ou achar que bem se vende, que tem uma matéria sustentável, que virou, né, capitalizar a aleatoriedade corrente, que entre, né, sempre tem um espaço além,
que se chegue em algum lugar, há quem justifique sair do comunismo estático. E o que satura como comunismo dinâmico? Dizer que entre uns, né, ainda sobre algum platô de incorruptível e corruptível tolerado, constantemente roubando do outro, entre, né, isso vai pouco, isso vai muito. Viver a dois é sempre ceder, ou é difícil. Há quem justifica, tem dia bom, né? Ah, vamos prestar isso, parece que é uma moda boa, tem temporalidade, você pode meter a mão num monte de coisa, né? O que se tornou os estupradores heterossexuais, a quem justifique como nascem os homossexuais e querem voltar à igreja a algum modismo de roubar o pedaço. Não gosta de homem, mas mete o peru de plástico e pega um desconhecido e bota na barriga, que é o direito da barriga, e mostra o cloacamento decifrável, né? Ao fracasso da guerra de passivo e ativo, entre que um fala que é o peru mole e só dá a bunda, dizer que tem uma pulsão que num dado momento o gravídico não tem, eu tô oferecendo para você como mulherzinha, mas não vamos abrir mão de serem machos. É muito escrota a guerra de dois viados macho como de dois viadas mulher, quando, né, o que geralmente, ainda que tenham, né, o que vira, como disse o outro hoje, mas não consigo ver o meu peru, mas eu sou bom de chupar e adoro chupar. E você sabe que o ponto primeiro, né, passou de 3 centímetros, não sei o quê, seu resto é estupro, né? Há quem justifica um chupar o outro, qualquer um chupa, fricciona, abre o cu tendo flexibilidade, choque, vê se engravida. E o que fizeram perpetuar entre essa merda, né? Que são os multicambistas, um dos mais porcosos cambistas, entre o joguete de herança trânsito, né? Apontar que o rabo na cadeira é tempo e destempo para quem, como mesmo tantas horas com o rabo na cadeira, esse bando de caroço, forçar a barra para ficar esses internos de coxo com essas pelotas, e há quem justifique que não necessariamente, né? Depende de um campo de probabilidades entre degustação, e há quem justifica atividade, tudo é atividade, não tem errada. Ou os incompetentes que passam por educa-se físicas, e há quem justifique, né, atribuir ao líder obediência de conveniência como sentido pejorativizado e não pejorativizado, mas que entre deuses da Santíssima Trindade monoteísta não é assim que funciona. Nem politeístas têm esses méritos. Então, ou é obedecer, querido, ou bem fingir, ou vá lá, quem se encontra no chão não passar, o matadouro da coisa. Eu fico muito, assim, honrada de ter esses méritos inéditos, singularizantes assimétricos, simétricos, temporais, atemporais, repetitivos. Eu sou completamente apaixonada pela disciplina do nu respeitoso, em que momento convida a velocidade de você entender o outro com as particularidades, com as linearidades, como avançar na coisa, né? E realmente não ser saturado pelo fracasso dos anteriores. Você entendeu que é subsistenciar sua independência para se sentir à vontade e não culpado, e não ao resto da merda mal cagada dos que atribuem fé em fezes, né? Então, em que momento você tem que obedecer, ou mesmo obedecer, entendendo a necessidade ou a responsabilidade de educar e não fazer fardo. Que a maioria querem que seus filhos sejam homossexuais chantageados, porque eles não querem, eles querem alternar condições, né? Não querem educar, nem mal educando, jogando nas costas dos outros. Isso é muito escancarado da classe mais baixa à classe mais alta, que sobrou aí. De onde são os apóstolos? Não são. De onde viemos? Para onde vamos? Ou e vem a ter, mas, né? Tal de pular a etapa de aí você lidar com instrumentalidades astronautas, em que momento, né, pega aquela matéria em conspiração ou não conspiração, fingiram não querer ver, quem parou para ficar naquilo, assim fizeram esse experimento do teletransporte babá, e de repente, tempo do destempo, o sujeito tá com a instrumentalidade espacial, astrologizável, desastrologizável, cerne, papapá. Mas se fosse mais um pouquinho na coisificação, quando descoisificar, entre elementar aqui em atomicidade, né? Que virou, né, eletricidade, ou tirar o éter da eternidade, redatar qualquer coisa e subsistenciar
formularidade pró-escalarizante afim, né? Até que ponto truncar e destruncar a escalaridade consciente como teletransporte ato fatificatório literalmente consciente é um fator estratificado entre a linearidade perpetuativa que justifica agudos e crônicos da Santíssima Trindade, né? Em que momento virou um erro sobrepor cruz, aumentar a faxina da casa, tendo acabado de faxinar no outro, ou não necessariamente. A quem atribui está entre elementares literalmente silenciosos, obedientes, que não significa que não tem a casa para faxinar. Você não viu? Que momento você chega lá num lugar, não teve aquele que explicou o morto-vivo da paleontologia, quem cutucou o cu do faraó, mas não estava no cu do faraó. Aí botou, acharam a porra no cu do faraó e pergunta quem cutucou, por que achou a porra no cu, o que atribuiu, né? Tem essa, tentando alternativizações, tentaram-se, né, alternativizações de buscarem, né, ao platô das cirurgias plásticas e todos os buracos que eles procuram o tempo todo para consertar fracasso, para mais foder. A quem justifique resistência parcial entre agudos, plenitudes de agudos eternizantes, que a quem assim se aponte, né? Trabalhar ou não trabalhar entre a violência porcosa de quem aponta que o outro tem uma foda melhor, entre a proporcionalidade dos membros ou não necessariamente, né? O joguete de que se você fizer problema, não fizer também é com quantos, com quem, a quem atribua não dinâmica de celibato, jejum convidativo. Eu nunca tive jejum convidativo de pedir, e usando a crítica pejorativizada de ganhar algo em troca. Então eu estava sempre uma datação correntificada entre periodização literalmente às claras e até que ponto enxergada entre minuciosidades literalmente sistêmicas voltadas à minha singularidade, né? E até onde isso trouxe infinitivos protocolares sobre essas considerações expectativas, a quem datar e redatar ressurreta, ressurreição sorível como um platô até abduzível, né? Que engenhoca, né? Fato não pejorativizado perante que é a capacitância teleportável entre linearidade conversível, transmutável, né? Perante que dataram futurismo genético ou verdade entre cientificizar coisificação sustentável, pela lógica entre o comer e justificar como capitalizar melhor ou menor entre as estações que convidam a acidentar aparentemente pejorativizado, não é o que é agora é a vez do outro, não é a sua, ou é o limite da propriedade que fundamentaliza a coisa, mas virou muito porco, tal do... Tem uma revelação para você, depois da conversão do mundo imundo, né, é uma desgraça, né, que virou inclusive os categorizados como entre apontar a roupagem de Cristo entre Maria, Deus e isso e aquilo, entre exorcização, extrema unção e o fetiche que num dado momento não tem mais milagre, precisamos de cobaiar. Então vamos juntar um monte de viado novo, puta velha, tem-se essa, né? Que virou o clichê de quando desmacumbar, empurrar, induzir, demonizar, é um negócio bem brega. E num dado momento a coisa, né? Bem fracassado mesmo, entre querer culpar quem é que compra e vende, né? Penitencializar o outro, quando num dado momento tem que ter uma rotina mínima. Se você é um não praticante disso e aquilo, ele começa o que você faz em 24 horas para não escravizar e apontar o que vira explorar não pejorativizadamente, sobrecapitalizar sua roupagem devota, independente de jejum, ou que é atribuir sustentabilidade e estar à miséria do outro, sobrevivendo, expectativando tradicionalidade e tal, mas, né, fica-se percebido, né, que entre mortos aqui em vivo não conseguiram passar em que momento apontar. Catalogaram entre Roma não necessariamente, percebido a quem justificar negligência e sobra, vender ou dizer que se dói pelo outro, entre a etiqueta de que quando a truncagem aperta vai ao cu de todo mundo, em que momento a crucificação já era negação de uma vinda e o sujeito tinha que fazer questão de crucificar o outro, porque num dado momento viu, não viu, acreditou,
e percebe que sob vértigo e horizontalidade tem que matar crucificando mais ainda, né? Que em que momento você começa de algum lugar, era o lugar inteiro. Em algum momento dizer por que alguns vilões, ou que Sobra estava matando gente e nem imaginou que aquele açougueiro ia incomodar aquele, mas estava matando outro bicho, né? O que é tirar de um bicho para botar no seu bicho? Não mata cachorro aqui, mata cachorro lá. O que fizeram entre a abortologia do bicho não se aceitável no próprio corpo, a quem justifica a culpa unilateral da mulher, onde olhou e não olhou o cu total, né? Tem-se essa roupagem, né? A bagatela genética de você armazenar a fissão a prazo, a quem justifique físico. Ui! Joia, querido. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Joia, querido. É entrega para o Hotel Marley Azul mesmo? Mirella. Mirella? Será que é aqui? Rua Padre Chico, hotel... Não é aqui não, né? Aqui não tem... Benito, confundiu Benito com isso aqui. É, porque aqui é Sônia, Osvaldo, não tem Mirella. Obrigada aí, querido. Mesmo assim. Tem hora me sobra aparentemente um olhar e um riso forçado, nem é. Mas você tem que estar entre contrastes e de repente você também, né, cansada de, provavelmente apontada de doido para todo mundo, mas inchar ela sabe a parte boa do carnaval. É assim mesmo, sou especialista em volume em todo o tempo. E volume refinado, tá? Não tem subatômico nem macroatômico meu que não tem volume refinado. Então, volume sempre é volume. Se é volume, tem massa, tem materialidade. Como você vai emulsificar? Tem essa teoria de você emulsificar ou usar o golpe das variáveis abstratuais a quem justificar elementaridade. Cadê? Né? Densidade. Átomo. Subátomo. Matéria. Né? Substância. Elemento, que não é elementaridade. Elementaridade é pró-elemento. Né, o que vira a anatomicidade e a teoria de, né, não gosta da caveira porque tem uma caveira que é a caveira do outro, o sangue, o instinto do dentro, em que momento ao escutar e não necessariamente impõe um rasgar, gera que o outro veja o interno do outro, a dor do lado, atribuindo do lado não necessariamente, o que virou não pejorativizar, permitido, a permissão, né, dissecatória, né, a quem justifique incorruptível, ter que estar para o outro, datar a temporalidade, de que tempo trazer, congelar, ou toda essa palhaçada. Congela entre racionalizadores e responsáveis tamanha corrupção e precisa esconder o corpo, não dizer de quem é o corpo. É um negócio, né, caso corbaiação pequena entre os objetos compensatórios de quando a compensação do tamanho do membro do outro, estupro total sobre a putaria sexual total, né? O que atribui em pedaço, sensoriação a dicotomizável e dicotomizável, e estarem a meios de produção tão maquiavélicos e tenebrosos que virou uma lixoteca muito porca, entre a invasão dos fracassados sujos, independente de vestidos e pelados, ao tesão do proibido escancarado, a regra da desregra, estarem constantemente regrados a achar, né, ao prazer de submiserificar, para em algum momento engenhocar volume que se faça menos prostituto ao outro, menos prostituído. É tenebroso, né? É tenebroso. Aí tem paciência em que momento você pensar entre um novo, entre um velho, não necessariamente, mas, né, a parasitologia momentânea, quem justificar que o sexo virou castigo, virou pecado, que momento você tem que auto-milagrar a cura do outro por uma questão momentânea, e dizer que você não cede aquilo, que virou trabalho, subsistenciar trabalho racionalizado, quando a quem um praticante, tantos correntes entre tamanha putaria descabida, que não fazem fidelização nem justificar monogamia, quanto mais poligamia, o que virou dividir buraco. O limite da oralidade é quem justificar o fracasso do anal, né? Ou olhar em um para fazer o outro, olhar o outro para fazer um, e o que vira atribuir quem cai no joguete da vantagem de subsistencializar sucesso aparente etiquetado perante acelerado retardado a quem deficiente monstruoso
e seria a dor inteligente, né? Quem justifique morte e vida ou qualquer coisa, né? E que ainda assim, quem datou de fato até ontem, até agora, a ser, descer, né? Oremos, né? Oremos. Academizáveis testemunhos, segundo quando a banca não fecha. O que você faz tanto? Ah, menina, disse que o bom doutor, né? Eu não recebo para isso porque eu faço de graça. Nossa, fica até sem pagar um aluguel para fazer isso, né? O que é a caridade? Eu dizia, a banca não fechou e disse que o bom trabalho e o bom banqueiro, jurista do colchão corrente, sem paredes, ou tal, é você subsistencializar anos e anos, que nem na mesma vida isso se categoriza, sobra-se, né? Relativizar, efeito fotoelétrico, galvânico, fio terra, fio cruz, períneo sustentável a quem justifique, passivos e ativos, as conveniências dos achados ativos da cintura para baixo, da cintura para cima e não necessariamente. E não é pagar de macho, de versátil. Quem são homens e mulheres, a maioria, né? Não tem nem modelo padrão tal, mas num dado momento são camuflados por cabelo grande, maquiagem, roupa inteligente, né? Que vira você de fato ter a coragem ou mesmo sentido de justificar. Ué, o centro de massa mudou, ficou muito de quatro, a gravidade mudou, não avisou, Deus num dado momento, né? Se perde na voluntariedade, não avisa de fato o pacote inteiro, não dá tempo, dá a pulsão da revelação, fala vai ser bom, né? Faça-se fardo, vai ter um fardo para você, mas só que o fardo implica, nem é para agora, né? A faxina, quem justifica faxina, que fazem na faxina, da cama, da descama, entre, né? Jogar poluentes e criar padrão de que algo fica organizado, doutrinalmente organizado, entre causa e efeito de doutrina, como dizer que físicos, né? Tenha cuidado com físicos, né? Você acha que um papelzinho colocado ali está desordenado, o que ele não sabe, ou também blá, 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 datar que são genialmente adversos, caricaturados como desorganizados, ou quem justifique terem domínio sustentável perante grandezas menores e maiores. Aparentemente ele nem é ambicioso. Não, ele é assim, a grandeza que está pegada aqui, isso já é tão pequeno na cabeça dele, e não necessariamente sobre o que vira a quem atribuir física e físico, né? Ou qualquer coisa, fica como racionalidade de morte e vida a quem é o correntismo, a quem atribuir pré-espiritualidade, elementaridade, como a quem categorizar, né? A anatomicidade metamorfosível entre modelo padrão comparável, qualquer coisa, né? Mas que num dado momento, uma lixoteca tal, entre pelado e relações heterotróficas andarilhas, subsistenciadas ou levitadas entre gravidade ou aterrizada, que você vai apendicular sustentabilidade unilateral ou heterotrofização complexa. Nossa, na casa tal, mesmo que ganhou a água, a complexidade dos departamentos entre energia, o que virou se interpretar, comprar, e a quem patentear qual o objetivo total de enxergar satélites, radiações, quando o elemento se torna radiativo, quando o corpo se faz literalmente fidedigno a comparar, né? Ainda que cada corpo seja um corpo, tem-se essa teorização, datar inteligência a quem não tem, ou né? Sustentabilidade assimétrica específica perante o que dataram como densidade, peso morto, massa viva, escalaridade, formularidade intelectual, materializada, entre que é permeabilidade seletiva, que se transcorra, instintiva ou osmótica, leve, né? Morrer nascendo, que vira o involuntário espacializante, né? Fechar lá atrás, chegou todo mundo. Elge, só tem dois, acho que eles estão aqui. Fechar lá atrás, fechar ali, acho que ninguém vai lá pra trás, chegaram da praia. Nossa, tá aqui de novo, tipo assim, que legal, mas seu tempo de descanso é muito pouco. Qual a sua escala?
Eu ainda vou pra academia, você acredita? Nossa, mas e você tem esse negócio da academia, submete assim, academia paga tão pouco? Vale a pena você trocar um serviço de personal? Quem ganha os méritos, né? E entre imagens e câmeras, né? Dos ladrões totais. Engenhocar o lixo, caso fosse só TV aberta e fechada, né? Então vamos falar sobre a arte. Impulsionar como arte e cultura livre. Você quer falar, mas fala não falando. Ou usa o senso crítico da codificação, blá, blá, blá. É cu, não é cu? É você, sou eu. Né? Tem uma coisa que eu nunca gostei. Né? Aparentemente eu sei muito, ou mesmo eu sei muito, mas são enreda coisas do qual eu não sei nada, eu não compensa insistir, ainda que eu fique sobre repetição de alguma fração. Você pegar uma música e repetir de novo, porra, mas não teve tempo para saber quem é aquilo, ou de fato quem é o protagonista da instrumentalidade ou tal, que momento isso vira, né? Laica ou necessidade sobre, né? Você falar, isso faz lembranças ou vem como uma lembrança, ou entre lembranças, sobreposições de lembranças, né? Em que momento a harmonia é de fato algo literalmente minuciosamente exatificador, né? Quando querem apontar frequência direta e indireta perante potencial maciço, aqui em potencialidade limiar, né? O que é o volume de sucesso entre subatômico a macroatômico, como que vira apontar a elementaridade coisificada, não morta, viva e virá. Alma simbiótica ou parasitária entre o que colocam como corpo morto. Mas não deixa de ser o corpo, não deixa de ser para o corpo, impessoal e pessoal, matéria. Se tornou materializado, abstratualizado, sem fim. Estimule, porque todos vão morrer mesmo, quem fica mais esperto, né? E espiritualidade cega, quando que aconteceu, que depende do morto morrer. Se tornar estático, silencioso, mas largar o corpo aí, né? O que vira ressurreição e sori? Né? Tem linearidade de afastamento, mas que sobre a sua saturação de não suportar ou não valer a pena, já ter catalogado tudo. Ou você pode multi-alquimizar condições que te alquimizam transcendentalidade entre morte e vida, e que de fato sobre um dado momento que vira entre milagrar, meso morrer, você trazer à tona como se tornar bem seco, e não necessariamente, né? Ao que é a gordura entre datar, distância auscultativa, né? Se tornar seco, estar elementarmente seco, anatomizado a quem enxergue, né? Causa e efeito da uniformidade extracorpórea, trabalho interno entre estática, trabalho mesoperiodizatório, aquele momento você tem a sua corpolatria, vai descansar, alguém vai dormir parcialmente com você, ou é o horário que você vai de fato olhar, acumulei, frequenciei, vou comer melhor, sexo melhor, comendo, não comendo, higienizar o dia da faxina corporal, que momento vira causa e efeito do só fazendo de fora, mas na hora que juntar, ou, né, enquanto o corpo é saudável e independente, vão até profundidades descabidas porque o corpo aguenta, ou impulsionado pelo desconhecido, pelo proibido, pelo já saturado, o aleijado amarrado na cadeira e que já tinha estuprado várias vezes. Vi no supermercado esses dias o quebra-pau com aquela outra lá, aquela Malu, quebra-pau deles dentro daquela porcosidade daquela espeto. Olha o que você fez com a sua mulher, o que você está fazendo aqui de coitadinho na cadeira de roda e enchendo o saco dos outros te pagar um negócio caríssimo, a porra do aleijado cheio de dinheiro. Aí largaram a barca do trem inteirinho para ele comer, que ele não parava de falar para criar um contexto para comer de graça nas costas dos outros. Espumando de um lado, bolsa de merda do outro. Entre os que cutuca merda, quando um bota uma bolsa de merda, não quer mais cutucar merda, né? Caso na saúde e na doença existisse algum padrão que não seja vingança. Aí, eu tô vingando, eu adoro meu marido, aí você tá no meio daquilo, não vou largar ele. Mas ele te traiu porque comeu o cu da outra e agora você tem que limpar a bosta do rabo dele e diz que tá tudo bem. E o sujeito às vezes acata isso porque tava por ele mesmo, não tava nem aí se o prazer dele tinha um prazer próprio, a própria bosta, de ter dado a bunda pro outro, ou comido a bunda do outro, e você acha que é coitadinho, que é inocente, que não tinha prática, que seguia um ritual religioso, obediente. É muito relativo. Então a gente tem que saber enxergar dentro de casa, quando alguma coisa convida não ser nem adotado, ou totalmente diferentes,
perante, né, miseráveis. Miseráveis são sempre miseráveis, esse é um fator real. Estão a uma disciplina, né, é vantajoso ter fantoches, ter filho e não entender o bem fuder. Tem mais um, deixa que ele come aqui, não gosta do nojinho aqui. Isso aí tem muita coisa também, né? Há quem justificar que vai na rua, o platô da rua, qual que fica o virgem não virgem, o raciado, colocando até a condição do meu avô com a minha avó. E há quem vê maldade, aonde não tem, ou tem que ver que tudo tem, que o outro vai e sabendo daquilo, vai faz igual, que é jogar nas costas daquilo, que já explicou, já botou detalhadamente o fator de disciplina, só que a minha avó e o meu avô não deixaram de ser formidáveis sobre esse valor, muito, muito delimitado sobre a obediência sociedadeante, ainda que a casa, a rua era para passar o trabalho, para trabalhar, ainda que fizesse antes e depois do trabalho, aquele velho lá, naquele outro tempo, sinceramente, o tempo eu já estava grande, por eu vir depois, já ter acontecido esse monte de coisa, o tempo de largura que eu tive, de independência, e que eles já podiam estar de saco cheio, não tem como os outros bancarem de coitadinho que com eles foi pior, não tem, não tem. Rosimar. Boa tarde, por gentileza. A possibilidade de acomodação para 6 adultos e 3 crianças, 0, 0 e 5 anos. Como assim 0, 0? Nenenzinho que tá nas datas de 26 a 29 do 26, 27, 28, 29. 3 diárias. 3 adultos e 3 crianças. 6 adultos, 3 casais e 3 crianças. Boa tarde. Você tem preferência por sabe me dizer quantos por 4? Então, bebês, né? 2 bebês e uma criança de 5 anos. 5 anos já é pagante. E o que seria essa relação de essas 2 crianças não paga, de 5 paga? Então, que são, né, 2 casais com cada um com um bebê e um com uma criança de 5 anos que conta. Então, 2 quartos para casal, conta como se fosse casal, 2 pessoas e um quarto triplo, né? A gente vai ainda nessa data, a meu ver, deixa eu olhar aqui, 26 do... a gente são 2, 27, 28, 29, 3 diárias para cada um, né? Então, 350 no Pix ou dinheiro para casal e R$100 cama extra para criança de 5 anos, que fica 550 a diária desse quarto triplo, né? Que aí vem a cama de casal e cama alta, assim, considerada, cama de solteiro. Já conhece o hotel, esse valor inclui café da manhã completo, é o café preferencial da cidade. Aqui oferece estacionamento, piscina, sauna, quarto com varanda, frigobar, né? Tem as águas lá para vocês consumirem e é lógico que isso aí é incluído, né? Tem o valor que vocês pagam de R$5 por água, por garrafa de água e né, inclui chuveiro quente, ar-condicionado, ventilador, TV, tudo certinho. Tem chuveiro quente, TV de LED, frigobar e falar água e repetir, tá bom. Tô só por vocês. Nossa, frio, tá? Guardaram a caixa de clipe que tava aqui. Que eu tirei um clipe, foi o que? Telefonado pra disso? Não. Cadê? Quem pegou, na verdade? A gaveta não está. Tá. Realmente não precisava de estar ali, era pra estar na gaveta. Deixei um restinho de coisa aqui, grampeado eu botei ali. Bem vi final que a novela, como no vídeo outro, Sétimo Guardião, como é que é o nome daqui? A Dona do Pedaço, a outra também que era a do Robin, a coisa lá, é Robin. Umas que vieram assim, dando uma Pantanal,
Tem quando de repente acontece, você vê algumas coisas, quer ver final, quer ver a novela, né? E é muito grave os que aprendem, né? Ficam horas a aprender, decorar, se tornarem mais gays indefinidos e muito dissimulados a mentir, como se tornou a mamãe e o irmãozinho de sangue. Nossa, que coisa nojenta. É intragável. Chega um momento que você somatiza uma quantidade de coisas que não tem nenhuma necessidade. O que é adestrar? Tem que matar. Ou seja, a fé que constrói é quem tem que matar. Num dado momento você não precisa de pôr a mão, que é a truncagem cósmica que também impõe o Deus anatomizado sobre a verdade anatomizada que imortaliza anos infinitivos, não tem que morrer, ai, se eu ficar para semente. O que te leva a não querer ficar para semente? O que te leva a dizer que você não está parasitologicamente ou simbioticamente, né? É uma coisa que você não consegue entender. O boom explosivo anal que tem que dar uma, né? O sujeito sente que assim, ou ele tem que ter um subatomismo para dar a bunda geral, que ele atende relações elementares anais, que é uma plenitude que não tem, é algo mais porcos e mais deficientes que se tornam descabidamente dinamizáveis, é uma coisa tenebrosa. Geralmente intitulados como profissionais desqualificadores de dinâmicas ativitárias, é pavoroso saber que a matéria-prima, e se tornam reativos e aceitos com a matéria-prima, né? A gente acata muita coisa, né? Vão abrindo buraco, vão apodrecendo a coisa, ó, você sabe, hein? Cabelo loiro, aqui um outro fale, né? Entre o que é a tal da hidratação, que se enxerga e mudar ou não, chegar com cor de marronzinho, burro como quando foge, e o golpe e o show de todos, nossa, meu marido nunca percebeu. Mas o sexo, não, quanto ao sexo tem uma coisa que é muito engraçada. Quanto ao sexo não é problema não. Entre as traições, quando separa, joguete de justificativa para ver se avalia os prejuízos, o prejuízo racial na rua. Quanto a isso, não é problema algum. Aí você, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou daqui? Tem-se essa, né? Teoria que constantemente você tem que destituir, que Deus faz um trânsito tal que o erro é que alguns parasitas menores somam necessidade massificatória simétrica que destitui a capacitância das regras, né, vertico-horizontais que no chão não passa, né? Tem-se esta receituabilidade, Deus se tornou rico demais, largou a deusa dormindo, na estética, não quis, não precisava, qual que tem a estática da dinâmica, a quem agregue poder corrente, multi-interativo, né? Quem justifique a temporalidade receitual reversa, né? Entre inéditas, comparáveis a seguir.